tarde a todos. Dando continuidade aqui à fala de Cláudio, né, a gente vai fazer agora uma lupa aí na questão da economia do Espírito Santo, olhando alguns dos seus aspectos principais aí que passam o futuro. A gente vai falar em dois grupos, né, daquilo que é certo ou quase certo, que a gente pode esperar no médio ou longo prazo, e aquilo que ainda é incerto. A gente vai tomar como referência o trabalho que foi desenvolvido, que é o cenário do Espírito Santo 2025. Né? Naquela época, foi 2005, foram desenhados alguns cenários que viam perspectivas diferentes de desenvolvimento do Estado a médio e longo prazo. Então, o desenvolvimento do Espírito Santo começa lá atrás, no ciclo do café, né? A gente tem depois um ciclo baseado no capital local, mas o que faz uma mudança significativa mesmo no Estado é a vinda de grandes empresas explorar especialmente os recursos naturais do Estado, dos Estados vizinhos, desutilizando aqui como plataforma exportadora. Em 2005 foi quando esse estudo foi feito, e um dos cenários mais prováveis para o futuro é a continuidade desse modelo de desenvolvimento. Aquela curvinha ali significa, em última instância, o descobrimento das reservas de óleo e gás, que é uma empresa ou um grupo de empresas de fora que vem explorar e dar sequência ao desenvolvimento do Estado. Então esse é o cenário que a gente considera o mais provável para o desenvolvimento do Espírito Santo nos próximos 20 anos. Existe um cenário C, que ele aconteceria no caso dessa crise não ter sido passageira, ter sido uma crise estrutural, e a gente ter um retorno de algum tipo de governo, ou um governo com problemas sérios e dificuldades internas na gestão do Espírito Santo. E o cenário A, que é o cenário que virou a visão de futuro, é aquele cenário que combina esse ambiente externo favorável com o melhor dever de casa possível por parte dos capixabas. É um cenário onde você tem uma mudança de qualidade do modelo de desenvolvimento e um cenário no qual não só o aporte de recursos de grandes empresas dinamizam a economia do Estado, mas também outros elementos, entre eles a qualidade institucional e a formação de uma base de capital humano. Esse cenário A foi tomado como uma visão de futuro, um cenário a ser construído e perseguido pelos capixabas ao longo dos próximos anos. E com a crise, a reflexão que a gente faz é o seguinte: esses cenários continuam válidos? O que mudou nesses cenários? Ou em que caminho nós estamos navegando? Então, o nosso sentimento hoje é que o Espírito Santo caminha nessa linha B, começando a derivar em algumas questões para o cenário A. O cenário C nos parece muito pouco provável para médio e longo prazo, e eu vou entrar em detalhes para mostrar para vocês por que a gente tem essa percepção. Então, vamos mergulhar no que é certo e quase certo e naquilo que ainda é incerto. Olhando no que é certo e quase certo, começando pelo ambiente internacional, a gente viu aqui no Sérgio e com o Cláudio as restrições que os países desenvolvidos estão começando a enfrentar, em especial com o endividamento que eles vão ter daqui para frente. Né? A China e a Ásia e as commodities e o Espírito Santo têm uma ligação aí muito forte e trazem perspectivas favoráveis para o Estado. Eu vou depois detalhar cada um desses itens. Tá? E também a questão da utilidade do petróleo, a expansão do Estado e o que isso pode significar. O que ainda é incerto é a internalização dos benefícios do crescimento do desenvolvimento industrial e da exploração mineral no Estado, um processo de diversificação econômica, agregação de valor e adensamento das cadeias produtivas, tanto nas cadeias quanto nas APLs, é algo que ainda não é certo, precisa de ser visto, e a competitividade sistêmica, onde entra educação, capital humano, base tecnológica, sistemas de saúde e seguridade, sustentabilidade e segurança pública. Então, ao longo dos próximos 20 minutos, nós vamos mergulhar nesses temas. Começando pelo que é certo e quase certo, a questão das dificuldades no campo dos países desenvolvidos e os emergentes, em especial a China, como a principal aposta na retomada do crescimento sustentado de longo prazo. A nossa expectativa é que esse modelo de desenvolvimento, de crescimento asiático, ele mantenha ou recupere os volumes de commodities do mundo. No entanto, a questão do preço é uma incerteza. Talvez dependa muito da recuperação dos países desenvolvidos, ou se eles vão entrar num caso semelhante ao caso japonês e ficar num crescimento mais baixo. Então, a nossa expectativa é de recuperação e manutenção de volumes no médio e longo prazo. No entanto, os preços são ainda uma incerteza.
Isso significa que a gente espera que, passado esse primeiro ano, a gente recupere um ambiente externo favorável ao Estado como um todo. E, além disso, a gente vai entrar na forte expansão das atividades aí de exploração de petróleo, tanto no pós quanto no pré-sal, logo mais adiante. Esse processo mundial está ancorado num processo muito grande, que é a mudança significativa no planeta, que é o aumento populacional. Só para vocês terem um horizonte, nos próximos 30 anos chegarão mais 3 Chinas ao planeta. Ou seja, hoje temos 7 bilhões de pessoas, a população tende a se estabilizar em torno de 9, 10 bilhões próximo de 2040 a 2050. E a gente vive hoje justamente o momento mais íngreme dessa expansão. Isso acontece nos países em desenvolvimento. Isso significa o quê? Significa demanda sustentada por alimentos. Ela praticamente triplica aqui a demanda por trigo, por exemplo, nos últimos 100 anos. Né? Arroz, grãos. Isso significa o aumento do consumo de petróleo, por exemplo, com a China passando dos Estados Unidos na próxima década. Isso significa aumento das emissões de CO2 e significa demanda por recursos naturais que se distribuem de forma desigual pelo planeta. Então a gente tem água e terra agricultável ainda disponível na Rússia, mas a gente tem inverno. A gente tem isso nos Estados Unidos, mas também temos algumas restrições e tem uma ampla disponibilidade no Brasil. Então esse movimento, esse processo internacional de consolidação da população da Terra de 7 para 10 bilhões tenderá a demandar nossos recursos naturais e por conta deles o Brasil se insere de forma muito positiva nesse ciclo de desenvolvimento asiático. A gente pode observar que aqui, olha, que está sem cor, por exemplo, a China ainda tem um pouco de água, mas não tem terra. A mesma coisa com a Índia, com restrições de água. Quer dizer, toda essa Ásia, onde você tem um crescimento mais intenso, vai estar demandando recursos. Bom, mergulhando um pouquinho na economia da China, a China vive um processo hoje semelhante ao que o Brasil viu na década de 70, ou seja, de uma acelerada urbanização da sua população. O que significa isso? A China está passando de 30% da população urbana, está hoje próximo de 50%, e tenderá nesse movimento chegar algo próximo da Rússia, do Brasil no futuro. Isso significa, gente, um movimento de mais ou menos 300 a 400 milhões de pessoas saindo do campo para a cidade. Significa 220 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 20 e poucas cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Significa um processo muito intenso de consumo de aço, consumo de materiais de construção, de tudo aquilo que você faz numa cidade, num modelo de ocupação territorial concentrado no ambiente urbano. Com isso, a China tem aumentado muito, por exemplo, sua produção de aço, ela já tem hoje 50% da produção mundial. Vocês observem que ela não parou, quase não parou nesse ano de 2009, que está esperado. Significa que ela está aumentando muito o seu consumo de óleo, saiu de 4, foi para 8 mil milhões de barris dia, que significa, por exemplo, 4 vezes a produção brasileira, que tem uma capacidade de refino de igual tamanho, que está aumentando muito a sua produção de veículos, hoje é 3 vezes a brasileira, 4 vezes, e ainda tem um número muito pequeno de carros por habitante. Ou seja, isso tudo vai se traduzir em aço, em óleo, minério, soja, celulose no longo prazo. E o que significou essa crise? Significou um aumento da importância da China no comércio exterior do Brasil. Se você olhar aqui ao longo do tempo, a participação das exportações brasileiras dos Estados Unidos saiu de 25% para algo entre 5% e 10%, agora em maio de 2009, e a China foi se mantendo e aqui nos últimos anos deu um salto. Se você pegar cada um desses elementos aqui, olha, soja, minério, petróleo, celulose, ferro, nióbio e aço, a China nos últimos 4 anos aumentou, inclusive com 2009, o esperado para 2009, a sua participação na pauta de exportação brasileira. Ou seja, já não freou. Né? E a gente entende que esse movimento, que são mais 300, 400 milhões de pessoas chegando, tenderá a ser sustentável nos próximos 10 anos e ser bastante positivo para a parte da economia capixaba que é vinculada ao mercado internacional. No campo da exploração de petróleo, aqui a gente tem os blocos já licitados, né, pela ANP, e aqui toda a área do pré-sal. Ele tende, o Espírito Santo tem algumas vantagens, que é a proximidade da costa com relação às outras áreas do pré-sal, né, que chega até quase 300 quilômetros, como está Tupi aqui, por exemplo, e um pré-sal menos profundo, o que reduz o custo e facilita a exploração nesse território, embora seja apenas uma pequena parcela de todo o pré-sal já descoberto.